A Câmara dos Deputados, pouco antes do recesso no final de 2024, aprovou um projeto de lei que introduz na legislação brasileira o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. De autoria do deputado doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, o projeto incorpora ao Estatuto da Criança e do Adolescente um sistema que o Conselho Nacional de Justiça já vem implementando desde 2019. Vamos entender um pouco mais o que isso significa, se muda algo no processo que a gente sabe que é burocrático e muitas vezes longo para adoção no Brasil. Nossa convidada nesta manhã, no nosso Manhã Bandeirantes, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, é a doutora Fernanda Scani, que está conosco já para também trazer mais informações. A doutora Fernanda Scani, que é mestre em Direito Constitucional. Doutora Fernanda, muito obrigado por atender o nosso convite. Um bom dia, prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Cumprimento todos os ouvintes da Manhã Bandeirantes e estou à disposição. O texto que foi aprovado na Câmara, ele unifica dados de todos os cadastros estaduais, distritais, nacionais de crianças e adolescentes. O que isso pode mudar na política de adoção que já existe hoje no Brasil? Olha lá, Heitor, na verdade nós tínhamos até então uma liberdade do juiz que conduzia o processo de adoção, que ele poderia consultar esses cadastros ou não, ele poderia consultar os cadastros de maneira regionalizada. Então, a proposta é que, com o advento da unificação do cadastro da adoção, facilite e tenha uma maior amplitude no acesso às crianças e adolescentes que estejam, por assim dizer, já habilitados ao processo da adoção. Então, a intenção é essa, que nós tenhamos essa agilidade. O Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, estimou que cerca de 3.800 crianças e adolescentes aguardam a oportunidade de integração em um lar adotivo. Esse número de 3.800 é um número expressivo, é um número que vem aumentando, diminuindo, e mais do que isso, é um número que pode ser reduzido com essa nova lei agora em vigor no país? Heitor, isso é tão desafiador quando nós pensamos em adoção. E por quê? Porque no processo de adoção, o que, a meu ver, dificulta é a extinção do poder familiar. Então, se eu tenho uma criança ou adolescente que tenha no seu assento de nascimento a figura do pai ou da mãe, eu preciso primeiro extinguir esse vínculo. E pense só que nós temos muitas mulheres que têm os seus filhos, mas que não têm a figura paterna ali. E se não tem a figura paterna presente, mas constante no assento de nascimento, isso é um dado que também dificulta a adoção. Veja, portanto, que o processo de adoção ele tem duas bases. A primeira, encontrar a família que esteja habilitada, e o segundo ponto, efetivamente, é prosseguir com o processo de extinção do poder familiar, e que demora, porque nem sempre eu consigo acessar os pais, os genitores dessa criança ou desse adolescente. É claro que toda a ideia que venha a tentar agilizar o processo da adoção é o que nós pretendemos. Mas eu compreendo que o processo de adoção também é demorado, porque nós precisamos ter um cuidado muito especial. Nós temos várias circunstâncias de crianças e adolescentes sujeitos a trabalho análogo à condição de escravo. Nós temos também a questão de crianças que sejam utilizadas de forma inadequada para tráfico internacional de crianças e adolescentes. Nós temos um cenário muito desafiador. Nós estamos conversando com a doutora Fernanda Scani, mestre em Direito Constitucional, falando sobre as leis de adoção no Brasil. Um outro dado também, que desde 2019, mais de 23 mil crianças e adolescentes foram adotados no país.
Segundo informações do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que faz parte do Conselho Nacional de Justiça, existem 4.941 crianças e adolescentes à espera de adoção e 35.739 pretendentes disponíveis, 35 mil famílias pretendentes. Ou seja, tem muito mais família do que crianças hoje na fila de espera. A senhora destacou muito bem quais são os cuidados que quem está no acolhimento precisa ter para que essa criança seja de fato acolhida com amor por uma família. Mas há muitos casos também em que essa criança, por algum motivo, o tempo vai passando, a burocracia vai travando e, embora haja uma demanda para adoção, ela não seja possível, doutora? A expectativa dos pais adotivos é que também dificulta. A ideia que se tem, na verdade, o cotidiano da adoção são pessoas que buscam recém-nascidos. Por isso, até nós tivemos uma alteração bastante significativa no Estatuto da Criança e do Adolescente, que trouxe a entrega voluntária da criança. E aí eu falo da criança porque é um programa direcionado para gestantes. Então, a mulher que não queira permanecer com seu filho, ela tem todo o aparato estatal para fazer essa entrega voluntária, minimizando, portanto, esse trâmite que costuma ser extenso. Mas também a dificuldade, é claro, nós temos um processo de adoção moroso pela questão da extinção do poder familiar, mas também porque a expectativa dos pais que pretendem adotar, pretendem um perfil de crianças menores de 3 anos de idade. E em sua maioria ainda, não bastasse só essa restrição para menores de 3 anos, também se pretende, em sua grande maioria, recém-nascidos. Doutora, essa mudança da lei de alguma forma afeta a relação de casais homoafetivos que tentam também uma adoção no país? Não. Olha só que interessante, Heitor. Importantíssima essa questão. Nós temos alguns requisitos quando eu penso na adoção. O primeiro deles é a diferença entre adotante e adotado de 16 anos. Então, eu preciso ter a diferença de 16 anos entre adotante e adotado para que eu possa estar ali adotando. Mas não é só. Eu também tenho outro critério, que são pessoas. Toda e qualquer pessoa pode adotar, seja ela maior e capaz, ela pode realizar a adoção, independentemente do estado civil. Então, eu posso adotar sendo solteira, casada, divorciada, viúva. Se eu tiver uma família homoafetiva, pouco importará, portanto, a questão do meu estado civil, por assim dizer. E quem estiver nos acompanhando e já tem a vontade de entrar na fila de adoção ou esteja pensando ainda em como fazer, quais são os primeiros passos e, em média, qual é o tempo que leva até que o processo todo seja concluído, doutora? Heitor, eu não vou ousar em dar um prazo, eu vou dar uma expectativa genérica, porque isso depende de cada uma das varas da infância e da juventude. Perfeito. Quando eu não tenho uma vara especializada, isso será dirimido pela vara da família, e quando não houver, pela vara civil. Mas se eu pretendo adotar, a primeira coisa que eu posso me dirigir diretamente ao Ministério Público da comarca onde eu resido, ou até mesmo no Conselho Tutelar, que eles vão me indicar essa condição. Quando eu for ao Ministério Público, eu vou me habilitar. Então, eu tenho uma série de documentos que eu vou levar. Então, documentos de natureza pessoal, claro, os dados RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou de casamento, ou até mesmo a declaração de união estável. Mas aí, eu tenho uma série de requisitos que vão lidar com 2 princípios quando nós pensamos na adoção. No princípio do superior interesse da criança e do adolescente e no princípio da proteção integral. Então, nesse sentido, eu também vou ser compelida a trazer informações sobre a minha vida social,
com que eu trabalho, se eu tenho condições mínimas para eu conseguir manter essa criança ou esse adolescente. O meu ambiente familiar é muito importante, porque nós temos o direito à convivência familiar e comunitária. E se eu tenho também meios de propor uma condição de desenvolvimento dessa criança. Não bastasse isso, também vou ser submetida à avaliação psicossocial. Nós temos uma equipe de diversas áreas que conversam. Então, eu tenho assistente social, eu tenho psicólogos, para que possam conversar comigo e entender. Eu também tenho perguntas muito desafiadoras. Pensa só, Heitor, eu quero adotar. Você vai se deparar com perguntas de que você aceita uma criança deficiente? Você aceita uma criança que tenha tido alguns traumas muito impactantes, violência sexual, por exemplo? Então, veja que é bem amplo as circunstâncias que nós podemos vivenciar quando nós estamos diante da adoção. A partir disso, é claro que o Ministério Público vai dar prosseguimento ao processo de adoção. Isso sendo alcançado, nós teremos períodos de convivência com essa criança e esse adolescente, para que nós possamos verificar a interação entre os supostos pais adotivos e a própria criança e adolescente. Então, eu tenho o processo que vai culminar ainda na guarda provisória, depois definitiva, e no final eu vou ter a sentença, portanto, constitutiva da maternidade e paternidade, a depender do caso, para essa criança, sendo que os pais biológicos, portanto, não farão mais parte do assento de nascimento dessa criança e desse adolescente. Eu terei, inclusive, a possibilidade de alterar o nome. Se eu pensar na criança, eu posso até pensar no pré-nome e no sobrenome, por assim dizendo, né? Tecnicamente, nós falamos no patronímico. Mas se ela já for uma criança que já tem a percepção do seu nome, é claro que isso vai ser mantido, até mesmo em razão da dignidade dessa criança. Mas o sobrenome é óbvio que eu sempre vou alterar. Então, grosso modo é isso. O processo de adoção, se estiver, aspas, fácil de fazer a extinção do poder familiar, nós pensamos aí num prazo de 1 ano, 1 ano e meio. Isso em primeira instância, porque a depender do caso, eu posso ter recursos até mesmo dos pais biológicos, e esse prazo pode ser muito ampliado. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a doutora Fernanda Scani, mestre em Direito Constitucional, a quem agradecemos muito pela atenção com o nosso ouvinte. Doutora, uma ótima quarta-feira para a senhora, para toda a sua equipe, e um feliz 2025 também. Agradeço, Heitor, e retribuo os votos de 2025, especialmente para os nossos ouvintes da Manhã Bandeirantes. Até mais.